Maurício deixando o Internacional, é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. O Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do jogador e já fez duas propostas para contratar o meio-campista de 22 anos de idade. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações de quanto que o Inter pede pela venda do Maurício e além disso se existe mesmo a possibilidade do jogador sair ainda nesta janela de transferências. Além disso também eu quero te trazer mais informações nesse momento pós-empate contra o Independiente Medellín por 1-1, sobre mais informações dos bastidores do Internacional. Como é que estão os bastidores depois desse empate? Como é que acontece a permanência do Mano Menezes? Teve alguma reunião? Teve algo importante que aconteceu dentro dos bastidores? É isso que eu vou te trazer aqui no vídeo de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também quero te falar que no primeiro link do comentário fixado tem a Golden Bet Brasil. A Golden Bet Brasil é uma casa de apostas extremamente segura e utilizando o cupom canal TN tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Hoje tem diversos jogos da Libertadores, Comebol Sul-Americana para tu poder postar lá na Golden Bet Brasil. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link do comentário fixado, te cadastra lá que é muito fácil o cadastro, só botar teu nome, sobrenome, e-mail e senha e pronto, já vai estar podendo cadastrar e jogar lá na Golden Bet Brasil. E além disso, eles fazem sorteio toda semana de camisetas do seu clube do coração, free bets dentro do site, Pix e muitas outras coisas. Então não perde tempo, clica no primeiro link do comentário fixado, te cadastra lá, faz o bônus no seu primeiro depósito, né, utilizando o cupom canal TN e começa a apostar e até mesmo ganhar um dinheiro lá na Golden Bet Brasil, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando exatamente pós-empate do Inter por 1-1 contra o Independiente Medellín. O Inter que nesta manhã estava voltando, né, para Porto Alegre. O Inter fez uma conexão em Manaus para Manaus voltar para Porto Alegre, tá? Ainda pela manhã, ali por volta das 9 da manhã, o Inter tinha iniciado essa trajetória. Iniciando lá no Aeroporto Internacional de Medellín, indo para Manaus, por volta das 3 horas da tarde, né, entre 2 a 3 horas da tarde, o Inter chega em Manaus. E agora, né, acredito que até as 8 horas da noite o Inter já esteja em Porto Alegre, próprio, descanso para todos os atletas. E acredito que até amanhã o Inter não treine também, porque foi uma viagem muito desgastante, apesar do voo ter sido fretado. Mas um clima que causou muito pós-empate contra o Independiente Medellín, principalmente na entrevista coletiva que a gente conseguiu perceber, foi o fato, né, do Mano Menezes e principalmente a direção do Internacional está, entre aspas, com um clima um pouco esquentado com a imprensa que estava lá em Medellín, né, com a imprensa brasileira que estava lá em Medellín. Inclusive, todo mundo sabe, as perguntas feitas para o Mano Menezes, né, foram em tom de cobrança para o Mano Menezes, porque vamos ser bem sinceros, o Internacional, apesar de ter feito um primeiro tempo razoável, na segunda etapa, principalmente pelo Mano Menezes, que fez substituições equivocadas, por exemplo, deixar, por exemplo, o Pedro Henrique novamente no banco de reservas, colocar o Pedro Henrique só depois que o placar já está 1-0 para o Medellín, é um dos erros dos diversos que o Mano cometeu no dia de ontem. Então, existe já uma boa cobrança por parte do treinador. Né? Não só da imprensa, mas também de toda a torcida do Internacional, que já está revoltada. O Inter é o time que mais empatou entre os brasileiros no Brasil. Durante todos os jogos que aconteceram nessa temporada até esse momento, né, todos os jogos estaduais, mais esse jogo agora que aconteceu da Libertadores, entre todos os clubes do Brasil, o Inter é o time que mais empatou. Né? Então segue uma empatite por parte do Internacional e isso acaba gerando uma certa confusão. O próximo jogo do Internacional é no próximo dia 11 de abril, né? Jogo que equivale pelo primeiro jogo das terceira fase da Copa do Brasil, que é contra o CSA no estádio Beira-Rio. O Inter não tem gol qualificado, mas o Inter já precisa arrancar uma vitória já para ficar com uma situação tranquila para o jogo da volta contra o CSA, que é lá em Alagoas, também é uma viagem muito longa, é um estádio ruim, um gramado ruim, então o Inter vai precisar já garantir o resultado aqui no Beira-Rio para não correr riscos, por exemplo, de acontecer uma eliminação que seria algo catastrófico para o Internacional nesse momento.
Então, só para dar essa informação para ti, que, por exemplo, em caso de insucesso, por exemplo, contra o CSA, o Mano Menezes começa a cada vez mais balançar no cargo. Ainda mais porque existem diversas opções hoje que a gente pode ver livres no mercado que, teoricamente, estariam de agrado da direção do Internacional. A gente pode pensar, por exemplo, nomes como Tite, Dorival Júnior, que é o nome que foi campeão ano passado da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo, já treinou o Internacional. Inclusive, uma curiosidade importante sobre o Dorival Júnior: o último título importante que o Inter teve, né, também conhecido lá em 2011, que foi a Recopa Sul-Americana, quem conquistou foi o Dorival Júnior. Então, alguma das algo interessante que a gente tem para passar sobre isso nesse momento, né, que é uma possibilidade, né, porque tem treinadores que já começam a ficar na sombra, né, do próprio Mano Menezes, que vem fazendo resultados muito ruins. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento sobre Maurício. Todo mundo sabe que Maurício e Johnny são as grandes possibilidades de venda do Inter nessa temporada, e a direção esperava vender esses dois jogadores a partir da metade do ano. Só que no caso do Maurício, o Red Bull Bragantino aqui no Brasil demonstrou interesse no jogador, fez uma proposta inicial de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Para quem não sabe, o Inter tem 50% do Maurício, os outros 25% são do Cruzeiro, os outros 20% são do Desportivo Brasil e os outros 5% são do próprio Maurício. Então, basicamente, o Inter só tem 50% do Maurício. E o Red Bull Bragantino fez uma proposta inicial de 5 milhões de euros por esses 50% dos direitos econômicos, que por toda a porcentagem daria mais ou menos 10 milhões de euros. Só que o Inter só fica com a metade. O Inter recusou essa proposta e diz que só aceita vender o Maurício por 8 milhões de euros limpos para o Internacional, ou seja, 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, 3 milhões de euros a mais do que o Red Bull Bragantino quer pagar. Daí o Red Bull Bragantino fez uma outra proposta, né? A proposta em termos de valores não foi veicular, né? O valor fica em sigilo, mas se fala em algo em torno de 6 a 6 milhões e meio de euros, né? Já chegando perto ali dos 8 milhões de euros. E essa proposta também foi recusada, porque a direção do Internacional faz jogo duro para vender esse jogador. A direção só quer vender por 8 milhões de euros, que dá na casa aí de 44 milhões de reais, né? É o valor que a direção do Inter deseja vender nesse momento o Maurício, que se a gente for pegar o Maurício, né, 8 milhões de euros por 50%, o passe inteiro do Maurício então custaria, teoricamente, 16 milhões de euros, que teoricamente, acho eu, já seria assim um valor aceitável para vender o jogador. O principal mesmo empecilho dessa venda do Maurício é o fato do Inter só ter uma pouca porcentagem do atleta, né? Até porque é um jogador que não é cria das categorias de base do Internacional, é um jogador que veio na troca do Ian Potker lá, por exemplo, em 2020, né? Para quem não lembra, quando o Inter trocou o Potker com o Cruzeiro, o Inter cedeu 50% do Potker pro Cruzeiro, o Cruzeiro cedeu 50% do Maurício pro Internacional. E aí o Cruzeiro depois ficou com 25%, os outros 20% já eram do Desportivo Brasil e o próprio atleta ficou com 5%. Então, o principal empecilho da venda do Maurício é o fato do Inter ter pouca porcentagem no jogador. Se daqui a pouco o Inter tiver 100%, 70% dos direitos econômicos, o Inter até poderia aceitar uma proposta de 6 milhões e meio, 7 por 50%. Porque daí o Inter poderia ficar com uma porcentagem numa futura venda. Mas nesse momento a direção só vende a porcentagem que tem na casa de 8 milhões de euros. Mas não descartem o Red Bull Bragantino pagar esse valor, até porque acabou de vender, por exemplo, o Arthur pro Palmeiras, precisa trazer um atleta para essa reposição, e o Maurício joga exatamente naquela faixa de campo ali, por exemplo, do Arthur Virto, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com mais informações, grande abraço, valeu, falou e fui!